Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo professor. Seja muito bem-vinda, caríssima prof. Obrigada, professora. Seja bem-vindo, professor presencial de Educação Física. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, fazendo mais uma orientação didática. Nós estamos na metade da unidade 1. Ainda temos algumas aulas, acho que mais duas, né, professora? Isso. Mais duas aulas, praticamente já passamos da metade, né? Já passamos. Isso. Então, hoje nós temos um assunto bem interessante também para falar com você sobre Lé e Dorte. Eu sou a professora Elisângela. E eu, a professora Iris. E vamos para a nossa orientação, né, Bro? Vamos para a nossa orientação, que você já conhece a estrutura, mas vamos lá. Olha só. Então, estamos na aula 6.3. Esta aula 6.3 fala de atividade física na prevenção da Lé e da Dorte. Nós trabalhamos, né, você já conhece, com um bloco de aulas, né? Nesse bloco nós temos aí 3 momentos importantíssimos, né? Que vocês contribuem, que vocês favorecem muito, né? Nos auxiliam bastante aí nessa construção desses momentos, que é, no primeiro momento nós temos aqui o momento da aula conceitual, né? Nós temos aqui toda a parte teórica nesse primeiro momento. No segundo momento nós temos aqui a revisão e o exercício, que é a atividade de sala. Isso, os exercícios e as atividades de sala. E no último momento nós temos aqui a parte prática, certo? Então contamos com o seu auxílio e aí nós temos aí a proposta aí de uma aula de 35 minutos, né? Para esse professor aí presencial estar desenvolvendo as atividades da melhor maneira possível. Para isso, trabalhamos com uma habilidade em específico. Essa habilidade, ela deve ser respeitada, né, na aula. Tanto é que nas atividades que a gente propõe, a gente sempre menciona que pode ser adaptado, que pode ser revisto, mas a habilidade, ela tem que ser respeitada. E qual é a habilidade, prof? Refletir e identificar o universo das práticas de ginástica e exercícios físicos para o fortalecimento articular e muscular, né? E na prevenção de lesões, doenças e distúrbios decorrentes dos postos de trabalho. Então, essa é a nossa habilidade para essa aula, perfeito? Certinho, tranquilo, né? Para que isso aconteça, nós precisamos aí obedecer uma sequência didática. Essa sequência didática tem os 3 momentos muito importantes. Nós temos aí, nesse primeiro momento, a roda inicial, que é o momento em que você vai contextualizar a aula. Você vai dispor aí de 5 minutinhos, né, para retomar, para trazer uma questão para a aula, um questionamento, uma proposição. Então, você tem esse tempinho aí no início. Depois, você tem 25 minutos para conduzir as atividades que foram propostas, né? Esses estudantes, eles vão poder aí experimentar, vivenciar essas práticas, essas atividades e vão trazer para os pilares da educação essa vivência, certo? Temos aí no último momento, nós temos aqui a roda final. Nessa roda final, esse estudante ele vai refletir, vai questionar, vai sugerir, né? Dentro do que foi trabalhado na aula, no caso Lé e Dorte. E aí dispõe de um tempo de 5 minutinhos, certo? Lembrando que esse tempo ele também é flexível, né, professora? Também é flexível. O professor pode redistribuir, se ele achar que na roda inicial ele vai precisar de um tempo maior, ele tira da parte de vivências e assim sucessivamente. A ideia é que esse professor tenha uma noção que a aula tem 3 momentos e ele precisa explorar esses 3 momentos. Isso, um começo, um meio e um fim, né? E aí dentro disso tudo a gente trabalha aí as abordagens, né? Abordagem conceitual, procedimental e atitudinal. E a gente reforça, né? Isso aqui é o xodó da professora Elisângela, gente. Vou falar para vocês. Xodó da prof. Elisângela são os pilares da educação. Que pilares são esses, prof? Então, conhecer, fazer,
conviver e ser, né? Que vão estar dialogando diretamente com a sequência didática da aula e com a proposta de trabalhar o protagonismo, né, desse estudante, partindo aí já na perspectiva da BNCC. Perfeito, prof. E aí nós temos aqui as sugestões de materiais para utilizar na execução dessa prática. O que a gente sugere aqui? Bolinhas de borracha ou de papel, uma caixa de som e uma música assim relaxante, um celular ou uma câmera, um colchonete, uma toalha ou um tapete e um espaço físico aí, né? Um espaço aberto, um espaço aí ventilado, agradável, um cômodo da casa, né? Para estar realizando aí essas práticas. Perfeito! Temos aqui o momento da organização dessas atividades. É importante enfatizar aí sobre esses espaços e sobre os materiais que vão ser utilizados. Correto? Mas, além disso, é importante que você, caríssimo prof, e o estudante tenha assistido às aulas anteriores, né? As aulas 6.1 e 6.2, elas vão dar subsídio para a realização da 6.3, que é a prática. Então, esse estudante ele vai ter uma maior compreensão sobre a temática abordada. E aí cabe um esclarecimento que quando o aluno for vivenciar essa aula prática, que é a 6.3... Vem aqui com a gente. Os 2 primeiros momentos da aula, que é o primeiro e o segundo horário, ele vai ter tido aula no estúdio com a gente, né? Então é importante que o professor presencial, nesse momento, também acompanhe a aula junto com o estudante. Então você assistiu a aula ali junto com o estudante, quando for para a prática, você vai conseguir contextualizar melhor. Você vai conseguir fazer os links do que a gente trabalhou no estúdio, eu e a professora Iris, com o que você vai trabalhar na prática. Então, é por isso que a gente sempre recomenda que assista a aula 6.1 e 6.2 antes de desenvolver, né, a 6.3. E a gente reforça, gente, falando aqui, né, dá um trabalho fazer as aulas, mas a gente faz com muito carinho, né, prof? Exato. A gente pensa aí nesse desenvolvimento desse estudante, né, nesse protagonismo, nessa forma de ação desse estudante fora da escola. E você, melhor do que ninguém, conhece esse estudante muito mais do que nós, né, prof? Exato. E vai fazer essa ponte, essa ligação do conhecimento. E desde já agradecemos, né, prof? Isso. E esse aluno vai conseguir realmente trabalhar teoria e prática, que é o que a gente quer, né? Que esse aluno consiga linkar as duas. O que ele aprendeu na teoria e aplicar na prática. Perfeito, prof. Muito bem abordado. E aí nós temos o seguinte, acompanha no slide. Olha só, nós temos aí, dentro aí desse planejamento, né? Nós já mencionamos anteriormente, a roda inicial, né? O tempo disposto aí é de 5 minutos, tá? Trabalhamos aí essa abordagem conceitual e aí nós elencamos, né? Trazemos para jogo, né? Os pilares da educação, né? Temos aí o conhecer, o conviver, o fazer e o ser. O que fica muito mais evidente nesse primeiro momento é o conhecer, certo? Temos aí dentro também a apresentação aí da relação entre a teoria e a prática desse conteúdo. Né? Pode ser trazido aí uma problemática, uma discussão, uma proposição, e a gente sugere aqui, né, a problematização acerca da relevância, né, e da aplicabilidade da atividade física na prevenção da LE e da DORT. Então, nesse caso aí, o professor presencial vai iniciar a aula dele chamando a atenção, né, sobre isso, sobre essa aplicabilidade, essa relevância. Ele pode trazer exemplos do cotidiano do estudante, para que ele possa chamar a atenção do aluno no primeiro momento, para depois fazer a vivência, né, que é a parte procedimental. Maravilha, prof. E aí temos aqui as atividades sugeridas. Nossa primeira atividade, né, atividade de número 1, a sugestão é um vídeo de minuto, né? Esse estudante ele vai poder dramatizar a LE e a DORT. Como prevenir e evitar no dia a dia. Temos também uma segunda atividade que é uma sessão de massagem com bolinhas de borracha ou papel. Olha que legal, olha que interessante. Então, se o estudante ele não tem
bolinhas de borracha, ele vai poder produzir as bolinhas de papel e estar executando essas atividades. E temos ainda uma terceira proposta, né, de atividade, que são os exercícios de yoga, né? Exercícios de alongamento, exercícios de relaxamento, um momento mais zen, um momento mais tranquilo. Então, é a proposta da aula, a terceira proposta da aula. E aí chegamos aí no momento da hora da prática. Esse tempo aqui é um tempinho maior, mas como já foi mencionado pela prof. Elisângela, pode ser readequado, né? Mas a sugestão aqui é de 25 minutos. Nesse momento, a abordagem procedimental está sendo trabalhada. O aluno, o estudante, ele já conheceu a temática. Agora é o momento em que ele vai conviver e ele vai fazer. É o momento em que ele vai colocar a mão na massa, em que ele vai envolver os familiares, os amigos, os vizinhos, nas práticas que a gente sugere. Perfeito? Alguma Pode fala, seguir. prof? Pode seguir. Então, tá bom. E aí, na primeira atividade, o vídeo de minuto, né, a dramatização, a sugestão é que esse estudante, ele realize aí primeiro uma pesquisa, né? Eu gosto sempre de enfatizar a questão da pesquisa, porque você acaba descobrindo outras possibilidades, conhecendo um pouco mais daquilo que você está estudando, né? Às vezes algo passou batido, às vezes você faz um link da informação. Então, quando você realiza a pesquisa e você lê essa pesquisa, né, o estudante lê essa pesquisa, ele se apropria um pouco mais desse conhecimento. E aí, o interessante nesse caso aí, professora, é pontuar que a pesquisa ela é um princípio pedagógico da BNCC que fala sobre a autonomia, né, do estudante, para que ele possa desenvolver as atividades. Mas é importante o professor ter um roteiro pré-definido, porque se ele não tiver um roteiro que oriente essa pesquisa, como que esse aluno vai fazer, ela vai ficar sem sentido para o estudante, porque ele não vai saber o que ele vai pesquisar naquele universo. Isso. Então, é importante orientar bem o que ele vai pesquisar, né, para que você não deixe aquele momento ali sem um devido sentido. Nesse caso aqui, né, reforçando a fala da professora Elisângela, ele irá aí pesquisar sobre as formas de prevenção da LE e da DORT, certo? Ele vai direcionar a pesquisa dele para esse campo. Num segundo momento, ele vai elaborar aí um roteiro, tá? Ele vai criar aí um roteiro com informações que são pertinentes, que ele encontrou, de uma maneira bem interessante para a produção desse vídeo de minuto. No terceiro momento, né, de posse aí de um celular, de uma câmera, de algo que ele tenha e possa produzir esse vídeo, ele vai agora pegar esse roteiro e vai poder se utilizar aí de convidados, né, os familiares, os vizinhos, os amigos, quem estiver próximo dele. Ele vai poder utilizar alguns materiais que ele achar que é interessante colocar no cenário, colocar no vídeo, enfatizar, elaborar, ele vai criar, tá? E ele vai inserir aí informações pertinentes, né? Pode-se utilizar aí de ilustrações, de sons, dramatizações e outras atividades para enfatizar mais ainda essa dramatização. O importante aqui é que ele use a criatividade. E tá? a ideia do roteiro, na verdade, é sistematizar, né? Como que seria essa dramatização, as etapas, né? O que ele vai fazer primeiro, quem que ele vai envolver. Então, é como se ele estivesse planejando, né? O roteiro seria um instrumento de planejamento, de como que ele vai organizar. Para depois ele conseguir executar com perfeição. E aí, no quarto momento, depois que esse estudante ele já conseguiu tudo isso, ele vai fazer a parte da edição do que ele produziu. Então, agora ele vai dar as carinhas do vídeo dele, dessa produção artesanal dele. Então, ele vai colocar letras diferentes, imagens. Ele vai usar a criatividade, né? Vai colocar uma narrativa em cima do vídeo. Se ele fez um vídeo mudo, ele pode colocar uma narrativa em cima, desde que fique claro, coeso, coerente e conciso, tá? Então, se tem um começo, um meio, um fim, esse vídeo, tá perfeito, né, prof? E aí o professor pode estar se perguntando, mas, profa,
como que a gente vai fazer isso em uma aula de 35 minutos? Então, é muito da questão do avisar antes, né? Do fazer com antecedência. Muitas das coisas o aluno já vai ter que trazer ali pré-definido, para ele conseguir chegar na aula e construir tudo. Então, é algo que o professor vai precisar já antecipar para o aluno antes da aula. Isso. E claro que a gente gosta aqui, gente, é que esse estudante, ele envolva os seus familiares nesse processo. E esse momento aqui é muito gostoso, né? É divertido, é dinâmico. E claro, a parte que mais nos chama a atenção, que nos interessa, que brilha nossos olhos, né? É esse momento aqui dos registros. Então, incentive esse estudante a fazer os registros, seja com foto, com vídeo, com desenho, sempre na proposta das aulas, para que depois ele possa encaminhar para o professor e você nos encaminhar, né, prof? E o professor também pode perguntar, assim, dizer, mas Elisângela e Iris, eu vou estar em sala de aula, como que esse meu estudante vai envolver a família, né? Quando a gente trouxe essa proposta, a gente pensou também a pandemia, né? Então, se você conseguir pensar uma estratégia, que esse aluno consiga trazer já uma filmagem, um vídeo já gravado, envolvendo a família, para trabalhar dentro da sala de aula, pode ser uma alternativa. Você pode dar para ele como atividade para ele realizar, pode ser outra alternativa. E trazer o produto final e expor na sala. Por que não, professora? Isso, exatamente. Fazer um momento pipoca. Isso. Olha que legal, o momento pipoca é bacana. Tem estratégias aí que dá para fazer esse envolvimento. Isso. Nós sabemos que os profs são inteligentes, dinâmicos, eles vão arrasar aqui. E aí nós temos aí a ideia, né, do vídeo. Produzir o vídeo, vamos assistir, vamos ver como é que ficou. 5, 4, 3, 2, 1, valendo. É isso aí. Temos agora aqui a sessão, né, de massagem, né, a nossa proposta de atividade número 2. Esse momento aqui é um momento gostoso, né? Como bem mencionado pela prof. Elisângela, a proposta das aulas ainda estão com esse pensamento ainda de trazer os familiares para junto, né? O que não impede, né? Exato. E é gostoso. Na verdade, eu penso que foi uma grande contribuição da pandemia, né? Exatamente. A gente começar a pensar a aula de educação física envolvendo a família. Isso, como um fator motivador. Então, aqui nesse primeiro momento, esse estudante ele vai preparar aí o ambiente, esse ambiente tranquilo, ele pode utilizar uma música suave, né? Para que ele possa realizar aí alguns exercícios nessa sessão gostosa de massagem, né? Ele pode também estar realizando sozinho, se ele não tiver outras pessoas para estar convidando, para estar interagindo com ele ou não puder, né? Também pode acontecer isso. No segundo momento, ele pode produzir bolinhas de papel, né? Com sobra de revista, de jornal, utilizar fita crepe, ou se ele tiver aí bolinhas de borracha, ele também vai se dispor desse material. Se ele não tiver de borracha, ele pode utilizar aí bolinhas de papel. Um número igual ao número de participantes. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu vir aqui com a prof. Elisângela. Então, vamos pensar aqui, vem aqui comigo. Então, vamos pensar aqui que nós estamos lá em casa, e lá em casa nós temos 3, 4 pessoas. Papai, mamãe, eu e um irmão ou uma irmã. Perfeito. Nós podemos sentar em círculo, certo? Sentamos em círculo, cada um com a sua bolinha, pode ser de papel, pode ser de borracha, e aí eu vou fazer um carinho no outro que está na minha frente. Nós estamos em círculo, tá? Posso também ficar em fileira, em coluna, né, prof? Educação física trabalha muito isso. Exato. E vou trabalhar as regiões que estão tensas. Eu fiquei muito tempo no computador, fiquei muito tenso, muita dor na nuca. Então, vamos todos trabalhar a região da nuca. Não, eu acho que eu fiquei muito tempo sentado, precisando dar espreguiçada. Vamos trabalhar um pouquinho aqui a região da lombar. Então, vamos realizar essa massagem, esses deslizes, esses rolamentos com a bolinha, nessas regiões que estão tensas,
certo? E aí um detalhe, né, professora, que a gente, como a gente falou no início, a gente pensa mais o olhar mais voltado à pandemia, Isso. mas numa perspectiva de sala de aula, o professor vai preparar todo esse ambiente, o professor vai dar todas as coordenadas, lembra, mas ele pode explorar o protagonismo do estudante e aí também pensar com as medidas de segurança, né? Porque se você tiver que ter contato com outro colega e a educação posso fazer em mim. A educação física tem muito contato, fazer essas adaptações para garantir a segurança do estudante na hora da atividade. São possibilidades que podem ser flexíveis de forma tranquila, gente. E olha só, se porventura, pode até produzir um vídeo dessa massagem, por que não pegar lá o gancho da primeira atividade com a segunda, né? Tô lá na minha casa, tô fazendo uma massagem na minha mamãe, meu irmão tá fazendo massagem em mim, meu papai tá no meu irmão, minha mãe tá fazendo no meu pai. E assim, no titio, na vovó, quem tiver em casa, né? Produz esse vídeo, coloca a câmera no tripé, conta como foi a sensação, né, de receber a massagem. Ah, mas só somos 3, não queremos fazer em círculo, vamos fazer em coluna. Faz primeiro no grupo, depois vira ao contrário. Eu que estava fazendo, agora eu vou receber, vou relaxar. Então percebe que as possibilidades existem. Estamos na escola, não dá para fazer junto. Faço em mim, vou sentindo esse deslizamento, coloco um sonzinho, a prof leva uma música legal, relaxante, faz aquelas massagens bem gostosas, sai todo mundo zen. Os alunos envolve até os professores presenciais, né? Isso, verdade. Então, vamos continuar lá para a terceira atividade. Olha só a terceira atividade. Ainda já expliquei aqui esse contexto, né? De organizar aí com os familiares a ideia do círculo, tá? Pode realizar movimentos circulares, de deslizamento, de amassamento, de fricção, de compressão, nas costas, né, no braço, onde sentir a tensão pode realizar em todos os integrantes. Ele realiza aí uma pesquisa desses movimentos, né? Ou se ele já tem aí uma certa habilidade também, ele pode estar executando aí essa massagem relaxante, certo? Então, ele vai realizar aí movimentos nas orelhas, nas costas, nos braços, nas mãos, né, de quem tiver à sua frente aí, ou nele mesmo, tá? Temos aqui agora a terceira atividade, que são os exercícios de yoga, né? Vamos aumentar um pouco mais esse relaxamento, vamos deixar um pouco mais esse corpo mais aliviado, né? Então, esse estudante ele vai realizar pesquisa novamente, tá? De alguns exercícios de yoga, de alguns exercícios aí de alongamento, de relaxamento, de postura, de alinhamento desse corpo, tá? Depois ele vai criar uma lista aí desses principais movimentos que ele encontrou. No terceiro momento, ele vai estar realizando aí esses exercícios e ele pode estar se utilizando aí de ambiente tranquilo, um colchonete, um tapete, uma toalha. Um espaço verde também é gostoso, né, prof? De preferência, né? Esse Contato com a natureza é gostoso. Isso, é um tipo de exercício que teria que ser um local bem tranquilo, né? Para poder, de fato, chegar aí com a yoga. Isso, sons tranquilizantes. Às vezes os sons tranquilizantes aqui são o canto dos pássaros. Sim. Eu sou apaixonada por canto de pássaros. E aí ele vai utilizar essa lista de exercícios, ele vai experimentar, né? Todos esses exercícios dos quais ele encontrou, tá? Envolve os familiares, né? Lembrando que a proposta aqui foi para esse período de pandemia, mas ele pode estar também fazendo sozinho, né? A parte individual e tá contando depois como foi esse momento aí desses exercícios, como que ele se sentiu. Claro, pedimos para que ele registre tudo e encaminhe para você, caríssimo prof, e você nos encaminhe também, através de foto, de vídeo, de uma ilustração. São 1000 possibilidades. E aí chegamos aqui no momento da roda final, momento em que temos aqui a abordagem atitudinal. Nós já trabalhamos aqui o conhecer, o conviver, o fazer, estamos agora no ser. Esse estudante agora, ele é um estudante
proativo, em que ele se preocupa com o corpo, com o relaxamento das suas estruturas musculares, em que ele começou a observar aí que os movimentos dos quais ele realiza no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja nos estudos, podem ou não estar causando aí algumas lesões, e ele já tem esse olhar mais cauteloso. E então, a tomada de consciência, na verdade. Exato, né? Essa tomada de consciência, de cautela, de compreensão do seu corpo. Então, esse trabalho ele é feito aí dentro desses 5 minutos finais aí, certo? Onde ele está fazendo aqui uma reflexão, né? Uma reflexão sobre essa relação entre o trabalho, sobre a má postura, as ações repetitivas, né? O quanto que ele se beneficia dos exercícios físicos, né? Como que ele pode prevenir e como que ele pode tratar. Esse é um momento de diálogo, né? Os 5 minutos finais são bem interessantes aqui. Também é um momento, né, professora, de explorar do aluno a iniciativa dele, ações que ele possa beneficiar outro, como que ele pode levar o que ele aprendeu para outras pessoas, como que ele pode aplicar na comunidade dele. Pode surgir aí um projeto. Isso. Uma ação, né, no local onde ele mora. É um momento aí de estimular esse estudante a registrar essas etapas, tá? Importante aí orientar esse estudante a relatar as experiências, os seus aprendizados, em casa, com a família, com os amigos, na escola, né? Utilizando aí de diversas ferramentas que a gente já mencionou anteriormente. A gente sempre lembra que a aula ela é flexível, tanto é que a gente apontou que ela vai ser flexível, porque a gente planejou ela para esse momento de pandemia, um pouco mais com a família, mas não impede, favorece muito realizar nesse retorno às aulas tranquilamente. Certo, prof? Perfeito. E o que a gente pede é que respeite a habilidade proposta para a aula. Se respeitou, tá tranquilo. Então, isso quer dizer que o professor consegue substituir a atividade, por exemplo, falar assim, Elisa já voltou às aulas, a professora Iris voltou, e eu quero fazer uma ginástica laboral, quero fazer um alongamento, quero fazer outro tipo de atividade. Ele pode fazer desde que atenda a habilidade. Isso. Está utilizando e observando aí quais são os materiais que são acessíveis a esse estudante, né? Então, tem diversos materiais que ele pode estar se utilizando, que ele pode estar fomentando aí, apresentando as suas habilidades, o seu desempenho. Diversas foram as referências que nós utilizamos, tá? Estão apresentadas aqui. E chamamos vocês aqui para, venham aqui com a gente, venham. Momento da prática, né, prof? Perfeito. E o parte mais gostosa importante, da aula. E o importante, né? Mandar as fotos pra gente, mandar o registro de como que foi a atividade, se foi presencial, se foi na casa do estudante. Manda o registro pra gente ver como que foi a experiência, o que a gente pode melhorar. Dê sugestões. Exato. A gente aceita sugestões, tranquilo. E fica a nossa gratidão, né, por toda a parceria, por toda a colaboração, por todo o envolvimento, o comprometimento dos professores. A aula ainda não acabou, né? A gente ainda tem uma unidade aí toda pela frente, vem a unidade 2, mas nós desejamos aí uma boa aula prática para você, professor. Muitíssimo obrigado. Tchau!